Você tem vivido as maravilhas de Deus em sua vida? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Ou você ainda está vivendo de acordo com a sua vontade? Pois bem, hoje falaremos sobre isso. Portanto, peço a você que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas que precisam ouvir esta palavra poderosa do dia de hoje e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Hoje vamos falar sobre quando estamos em Deus e quando não estamos em Deus. Quando você está em Deus, a luta vem, as provações vêm, as guerras virão, porém, contudo e entretanto, quando você está debaixo das potentes mãos poderosas do Senhor, assim como está escrito no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está debaixo da mão poderosa do Senhor, esse pode vir quem for, pode levantar o inferno, pode levantar os filhos de Satanás aqui nesta terra. Todo aquele que está debaixo da potente mão de Deus não vai enfrentar luta sozinho, porque Deus se levanta se for necessário para vir defender você, meu querido e minha querida. Deus se levanta para defender os seus filhos e filhas. Mas também existem aqueles que acreditam que são capazes de fazer algo nesta vida simplesmente com a força do seu braço. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é Superman, meu querido homem de Deus. Minha querida mulher de Deus, você não é a Mulher Maravilha. Você não é a Mulher Gavião, você não tem superpoderes. Você já parou para pensar que se você colocar Deus na equação, tudo pode mudar na sua vida em questão de dias? Pois bem, coloque Deus, Pai, Deus, Filho, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, na equação e você vai ver a sua vida mudando como se fosse da água para o vinho. Vou dizer uma coisa, imagine que você é a água e o mundo é o óleo. Você já viu água e óleo se misturarem? Não se mistura. O óleo é de densidade mais leve, ele flutua, e a água de densidade mais baixa, ela fica abaixo do óleo. Agora pegue o motor de um carro. Se água e óleo se misturam, sabe o que acontece com o carro? Ele estraga. A mesma coisa é a sua vida. Imagine que você é um carro que precisa da água para resfriar o seu motor e precisa do óleo para lubrificar. Ambos ficam em galerias diferentes dentro de um motor. Ambos não podem andar juntos, porque se andam juntos vão... Sabe o que vai acontecer? Vão dar ruim. E dá muito ruim mesmo. Já parou para pensar quanto que é um cabeçote de um carro? Dependendo do modelo, pode ser de R$ 3.000 a exorbitantes 300, 400, 500 mil reais, R$ 1 milhão. Então, pare de querer levar tudo nas suas costas. Pare de você se achar que, eu consigo, eu não preciso de Deus para nada. Eu já dei um testemunho aqui, eu vou dar de novo. Meu irmão do meio, quando ele resolveu falar esta asneira, falando a seguinte coisa: eu não preciso de ninguém para nada, eu me viro sozinho, só preciso da minha moto para trabalhar. O abençoado não tinha habilitação, só pagava o IPVA da moto, andava com ela para cima e para baixo, achando que era o poderoso. Toda vez que ele caía numa blitz da polícia, ele perdia a moto. E adivinha quem ia lá tirar a moto? Nossa mãe. Portanto, pare de querer se achar que você não precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus em algum momento da nossa vida. Abra os seus ouvidos espirituais e ouça o que estou falando.
Você precisa de Deus tanto como você precisa do ar que você respira e do alimento que você come, da água que você bebe. Amém. Portanto, meu querido e minha querida, se inscreva, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações, manda para 10 pessoas que acreditam que precisam apenas do que elas têm e não de Deus. Manda para essas pessoas que elas precisam ouvir esta palavra poderosa do dia de hoje. Se teve um cara no Novo Testamento que precisou muito, mas muito de Deus, foi o apóstolo Paulo. Olha o que ele escreveu para a igreja de Galácia no livro de Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já viu aquele meme? Tudo errado? Esta era a vida de Paulo. Paulo tinha uma vida toda errada, vamos dizer assim. Quando Paulo resolveu fazer a vontade de Caifás, achando que era a vontade de Deus, ele perseguiu os cristãos, prendeu os cristãos, torturou os cristãos, eliminou alguns cristãos e no dia que ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco, ali ele se arrependeu de todos os pecados que ele havia cometido em todos os anos de perseguição contra Cristo. Jesus só diz para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ali Paulo olhou e não via mais nada, porque os seus olhos estavam tomados por uma escama no mundo espiritual que o cegava. Paulo, fazendo a vontade de Caifás, os escribas e os fariseus, começou a perseguir todos os discípulos de Jesus Cristo, incluindo os 12 apóstolos. Ele perseguiu, mas toda vez que Paulo pegava um, Deus levantava 10. Toda vez que Paulo pegava uma família, seja ela de 15 pessoas que adoravam ao Senhor em espírito e em verdade, Deus levantava mais 150 famílias que pregavam o Evangelho. O Evangelho não é uma mentira, não é um conto de fadas. O Evangelho está acima de mim, está acima de você. Imagine uma pequena faísca caindo em um mato seco. Agora imagine que você é um mato seco e que esta pequena faísca é a presença do Espírito Santo agindo na sua vida. Meu querido, é assim, ó, é papum, pegou, já era. Você tem que queimar na presença do Espírito Santo. Você tem que deixar que Deus trabalhe a seu favor. Para de querer fazer aquilo que você não tem competência. Tem coisas que nós vamos com a força do nosso braço, mas tem coisas, 99% delas, temos que deixar Deus ir à frente. Ouça o que o apóstolo Tiago escreveu em Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O humilhar-se aqui é você reconhecer que Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é dono da sua vida. Ele é o seu pai. Ele é aquele que te tira de toda enrascada. É ele que te dá força para você treinar na academia. É ele que te dá força para você ficar de pé todos os dias de manhã. Se tem uma coisa que eu não deixo de fazer nenhum dia da minha vida é acordar sem falar com Deus. Todos os dias eu acordo, falo com Deus. Todos os dias. E todas as noites, antes de dormir, eu falo com Deus. Durante o dia, eu vou falando com Deus em doses, podemos dizer assim, homeopáticas, mas não. Se eu tenho ali um momento, eu falo com Deus, nem que seja por 5 minutos, 10 minutos. Meu querido e minha querida, isso significa orar sem cessar. Não é você ficar o dia todo, a todo momento orando, não. É você ter alguns momentos e você falar com Deus. Pode ser no seu trabalho, no horário do almoço, fazendo o seu almoço na sua casa, lavando sua vasilha.
tomando o seu banho. O orar sem cessar é isto. E vigiar aquilo que você pensa, aquilo que você fala, porque se você não fizer isto, você estará cometendo pecado. Portanto, se você chegou até este momento, curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Porque eu estou dizendo que só de você pensar, só de você abrir a sua boca, você está pecando. Sim. No Antigo Testamento, antes do tempo da graça, você, eu e todos deste mundo que vivemos até hoje, se nós pecássemos, nós tínhamos que cometer o pecado. Igual a um adultério, igual você tirar a vida de um irmão, igual você sair da sua zona de conforto e ir até o irmão e tirar ele da zona de conforto dele, mas não levando ele a adorar a Deus ou fazendo com que ele venha prosperar. Não, você vai lá e tira o irmão de eixo. Você vai e começa a falar mal daquela pessoa. Você vai e vira e se torna boca, sabe de quem? De Satanás. Aí, naquele tempo, no Antigo Testamento, você tinha que fazer isso para ser pecado. Pois bem, no tempo da graça, com o véu se rasgando, no dia que Jesus morreu por mim, por você, só de nós termos pensamentos mal cheirosos, pensamentos contrários, estamos pecando. Principalmente quando nós temos pensamentos contra a nossa própria vida. Quando nós falamos mal dos nossos líderes, quando nós falamos mal das pessoas à nossa volta, aí, meu querido, estamos literalmente pecando. E tem uma coisa que o Espírito Santo não se agrada, é de uma pessoa que peca por esporte. Porque pecar, qualquer um pode pecar. Você vai e se arrepende. Agora, pecar por esporte porque você gosta, aí é uma outra atitude que Deus não se agrada. Preste atenção no que João escreveu no seu evangelho no capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua, que você diminua, que nós possamos nos diminuir na presença do nosso Pai. E sabe o que isso significa? Você, eu, nós chegarmos a Deus e falarmos assim: Pai, eu tenho tantos diplomas, eu tenho tantas MBAs, eu tenho tantos cursos, mas sem o Senhor, isso aqui não é nada, isso aqui é papel. Pai, eu tenho tantos milhões na conta, eu tenho não sei quantos mil empregados. Isso aqui não é nada se o Senhor não estiver nesse negócio. Imagine que a sua vida é um barco e Jesus tem que estar nesse barco, porque se Jesus não estiver no barco, o barco vai naufragar. Você se lembra da história da tempestade e Jesus estava dormindo no barco? Pois bem, quando os discípulos acordaram Jesus, ele foi até a ponta do barco e declarou: Tempestade, acalma. Vento, fique em silêncio. E é isto que Deus está dizendo para você no dia de hoje. Coloque Jesus na ponta do seu barco e deixa ele determinar o fim da sua luta. Amém? Deixa Cristo determinar o fim da sua luta e você, homem, você, mulher, ambos serão bem-sucedidos se Cristo Jesus estiver a partir de hoje na sua vida. E se você entendeu o que o Espírito Santo ministrou à sua vida no dia de hoje, feche os seus olhos e vamos orar. Levante a mão que você escreve, seja ela direita ou esquerda, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, entendemos que se o Senhor não estiver na nossa vida, no nosso barco, se o Senhor não estiver conosco, enfrentaremos lutas, aflições, porque achamos que somos capazes de vencer,
mas nós não somos capazes de vencer se o Senhor não estiver conosco. Portanto, querido Deus, eterno, glorioso e majestoso Yahvé, entra com provisão, entra com a tua presença no barco da nossa vida e não nos deixe tropeçar, Pai. Não nos deixe cair em o nome de Jesus Cristo. Nem cada um de nós, nem os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, em nome de Jesus. O único que vai tropeçar a partir do dia de hoje é Satanás e seus demônios. Eles não têm poder contra aqueles que estão debaixo da guarda do Senhor. Por isso, Pai, escolhemos estar debaixo da tua guarda, da tua proteção, do que estarmos largados e perdidos no mundo, achando que somos capazes de resolver alguma coisa. Portanto, Pai, muito obrigado por nos receber todos os dias como filhos e filhas do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E se você recebe esta oração em sua vida, peço a você, agora neste exato momento, se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envie para 10 pessoas e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que um vídeo for lançado aqui neste canal, você receberá a notificação no seu celular. Amém? E claro, meu querido e minha querida, não se esqueça jamais. Deus ama você incondicionalmente. É só você fazer aquilo que hoje você aprendeu. Coloque Deus à frente do seu barco e deixe Ele trabalhar na sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste exato momento, deixo esta recomendação de vídeo para você assistir e receber o mais de Deus em sua vida.